Olá, é com grande alegria que nós do Divulga Biotech estamos aqui participando da primeira semana virtual do meio ambiente de Macajuba. Agradecemos o convite do Honório, um egresso do nosso curso de biotecnologia. O Divulga Biotech é um projeto de extensão desenvolvido por professores e alunos do curso de biotecnologia da UFBA, que tem como intuito divulgar as diferentes áreas da biotecnologia nos diversos setores. Então, na indústria, em empresas, nas escolas, participando de eventos como este e fazendo assim com que informações sobre o que é a biotecnologia e todas as possibilidades que a biotecnologia nos possibilita chegar ao maior número de pessoas possível. Então, hoje as meninas, a Bia, a Larissa e a Sabrine, vão conversar um pouco com vocês sobre o que é a biotecnologia. Vamos lá, meninas. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom, meu nome é Sabrine e sou estudante do curso de biotecnologia, assim como as outras meninas também. E fazemos parte do Divulga Biotech. Então, vamos começar aqui no nosso bate-papo falando sobre o que é biotecnologia. Acredito que vocês devem estar se perguntando, bio o quê? Embora a gente ouça muito falar esse termo biotecnologia nos meios de divulgação aí, né? Tanto nos jornais como nas mídias sociais também, muitos não conhecem o significado desse termo. Então, segundo a ONU, a biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Traduzindo, a biotecnologia nada mais é do que você pegar micro-organismos, que podem ser tanto bactérias, como fungos, ou até plantas também, né? E através dele a gente gerar produtos que melhoram nossa qualidade de vida. Passa o slide, por favor, Bia. E a biotecnologia do Brasil, ela é bastante atuante, porque o Brasil ele tem a maior biodiversidade do mundo, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Então, através dessa biodiversidade, a gente pode gerar vários produtos, e esses produtos podem contribuir tanto para o desenvolvimento tecnológico como econômico e, portanto, gerar novas indústrias e empregos. E o Brasil também é conhecido por investir bastante em pesquisa na área de biotecnologia industrial, que é uma área de aplicação da biotecnologia que o Brasil investe bastante. E essas áreas de aplicação de biotecnologia, minha amiga vai falar um pouquinho mais à frente sobre elas. E dentro da biotecnologia industrial, a gente tem os biocombustíveis, que nada mais é do que combustíveis de origem de matéria orgânica. Como exemplo, de origem vegetal também a gente tem, né? Um exemplo é a cana-de-açúcar, que gera o etanol. Em 2018, o Brasil foi o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis. A gente só perdeu para os Estados Unidos. E agora, minha amiga Bia vai falar um pouco sobre as áreas de atuação de biotech. Oi, gente, sou Beatriz. Dando continuidade ao que a Sabrina estava falando, vamos falar sobre essas áreas. A biotech ela é dividida por cores, então a gente tem essas aqui, algumas delas, na verdade. Começando pela vermelha, que é a área de saúde, da medicina e diagnóstico, é um ramo sanitário responsável pela elaboração de várias vacinas e medicamentos, como antibióticos, terapias regenerativas e fabricação de óculos artificiais. A gente está ouvindo falar muito dessa biotecnologia por conta do Covid-19. A gente viu tanto na produção de testes, como também dessas vacinas que estão sendo distribuídas. A gente tem a branca, que é de processos industriais, que vai trabalhar na melhoria dos processos de fabricação, desenvolvimento de biocombustíveis e outras tecnologias para poder desenvolver uma indústria mais eficiente e mais sustentável. A gente também tem a amarela, que é biotecnologia alimentar e nutricional. Ela está direcionada à produção de alimentos e, por exemplo, faz pesquisa para poder reduzir o nível de gordura saturada nos óleos de cozinha. A gente também tem a biotecnologia azul, que é aquática, costeira e marinha, que vai explorar os recursos marinhos para poder se obter produtos. Além disso, ela também é utilizada para poder conseguir biocombustíveis a partir de microalgas. A gente tem a cinza, que é a tecnologia de fermentação clássica e de bioprocessos.
ela explora a conservação, ela explora a biotecnologia para poder conservar e recuperar ecossistemas naturais contaminados. A gente tem a Dourada, que é bioinformática, que tem como ela se encarrega de obter, armazenar e analisar, além de separar a informação biológica através da computação. Tem a Roxa, que é de patentes e invenções da propriedade intelectual. A gente tem o Castanho, que não está aqui, mas é da zona árida e a biotecnologia do deserto. A Preta, que é ao combate contra o bioterrorismo e biocrimes. E a Verde, que é a biotecnologia ambiental, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente e aprofundar ela. Oi, gente, eu sou Larissa, eu vou falar um pouquinho das contribuições da biotecnologia para a sociedade. O ser humano faz uso da biotecnologia há milhares de anos, utilizando, por exemplo, micro-organismos para fazer pães, bebidas e queijos. O desenvolvimento da biotecnologia, com o apoio da microbiologia, biologia molecular, genética, informática e engenharia, possibilitaram vários resultados, como, por exemplo, é importante para prevenir doenças, reduzindo a gravidade e a fatalidade, diagnosticar doenças precocemente e salvar as vidas, diminuir custos, simplificar e acelerar a produção industrial, criar plantas e insumos com características desejáveis para aumentar o rendimento agrícola e diminuir o uso de agrotóxicos, e também é utilizado para o melhoramento de raças animais, utilizando a seleção assistida, usando testes de DNA. Pode passar. Como exemplo de cada área, eu trouxe a medicina, a agricultura e o meio ambiente. Na medicina, a gente tem que a biotecnologia ajuda na produção de insulina, medicamentos e vacinas, manipulação genética de animais para transportes, produção de anticorpos, terapia gênica e pesquisa com células-tronco. Na agricultura, a biotecnologia ela serve para a produção de sementes adaptáveis e mais resistentes, melhoramento genético de plantas via transgenia e produção de alimentos transgênicos. E no meio ambiente, na biorremediação de áreas, bioconversão de resíduos e produção de biocombustíveis. E, além disso, também a produção de plásticos biodegradáveis. Pode passar. Bom, gente, como eu disse, dando continuidade ao que é biotecnologia ambiental. A biotecnologia ambiental é uma das áreas da biotecnologia que é responsável pelo uso e aplicação de diferentes técnicas biológicas para a prevenção ou então resolução de problemas, como, por exemplo, a contaminação ambiental, ou então danos gerados pela agropecuária ou alguns outros. Um dos seus principais objetivos é usar o meio ambiente e seus recursos naturais de uma forma sustentável. É um dos ramos de conhecimento que engloba diversas áreas interdisciplinares, que vai envolver também leis, vai envolver as normas, aspectos tecnológicos, científicos, sociais e econômicos. A biotecnologia ambiental ela é uma alternativa que é precisa e eficaz para poder enfrentar os desafios cada vez maiores da degradação do meio ambiente. Ela pode atuar, então, prevenindo, monitorando e restaurando o meio ambiente. Bom, para falar um pouco sobre as aplicações da tecnologia ambiental, Larissa vai falar. Então, gente, quais aplicações da biotecnologia ambiental? A utilização das biotecnologias ambientais permite reverter uma situação criada pelo ser humano e que se torna crescente no mundo todo. A produção de resíduos provenientes das diversas atividades humanas, gerando a poluição e degradação ambiental. É uma forma de usar processos naturais controlados para melhorar a condição de ecossistemas poluídos ou ainda para criar soluções biodegradáveis que evitem a poluição. Assim são usadas bactérias, algas, plantas, entre outros, para realizarem processos tais como fermentação, respiração aeróbica e anaeróbica e controlar a poluição de um determinado ambiente. Outra aplicação interessante da biotecnologia na área ambiental é a de reaproveitamento dos resíduos agrícolas, como bagaço de cana, ou efluentes sólidos, como o esgoto, para a produção de energia e biocombustíveis. Existem 4 principais tipos de aplicação da biotecnologia ambiental. São elas biomarcadores, bioenergia, biorremediação e biotransformação. E a gente vai falar de cada um. Pode passar. Então, os bioindicadores. Os bioindicadores são espécies, grupos de espécies ou comunidades cuja presença, abundância e condições são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Eles servem para analisar um determinado fator antrópico ou um fator natural com potencial impactante, representando importante ferramenta na avaliação da integridade ecológica.
permitem avaliar a qualidade do meio ambiente e ajudam a perceber as consequências das intervenções humanas na natureza. Pode passar. Sendo assim, o comportamento desses organismos pode ser utilizado para monitorar a qualidade ambiental e reutilizar intervenções de forma a diminuir e controlar os impactos negativos decorrentes das atividades do ser humano nos ecossistemas. Na agricultura, por exemplo, o monitoramento das pragas nas plantações pode ser facilitado por meio da utilização de certos bioindicadores. Além disso, as análises microbiológicas também são fundamentais para o controle de qualidade de produtos agrícolas. Assim, é possível atender às exigências e padrões dos diferentes setores industriais, como, por exemplo, a indústria alimentícia, sem deixar de lado a segurança alimentar e o equilíbrio ambiental. Pode passar. Bom, dando continuidade, né, às áreas da aplicação da biotecnologia ambiental, vou falar um pouco sobre a bioenergia. Bom, a bioenergia é um nome que a gente dá para a energia obtida através da biomassa. Essa biomassa, ela vem da matéria orgânica, que é produzida por nós, pelos seres vivos, né? Nós também somos seres vivos, então a gente também produz, e é utilizada para a geração de energia. Essa energia pode ser através do calor, eletricidade e combustíveis. A biomassa, por ela ser produzida através de matéria orgânica, ela é uma energia renovável e gera poucos poluentes, comparado aos combustíveis fósseis. Então, ela se torna uma alternativa bastante eficaz contra as fontes de energias convencionais que dominam a matriz energética mundial. E essa biomassa ela pode ser obtida através da madeira, de produtos agrícolas, vegetais e de frutas, né? As cascas, os resíduos que sobram de dejetos orgânicos, como lixo para utilização para produzir biogás, e o bagaço de cana que produz o etanol, como para produzir biocombustível, como eu já falei anteriormente. Passa o slide, por favor, Bia. Bom, ela também é uma alternativa, como eu falei, eficaz contra a matriz energética mundial. Como vocês podem ver nesse gráfico, de 2019, 33% da matriz energética mundial advém do petróleo, e 27% do carvão e 24% do gás. Eles vêm de origens de combustíveis fósseis e, como a gente sabe, eles são intensificadores do efeito estufa. E, devido a isso, eles acabam elevando o aquecimento global e gerando vários problemas ambientais, né? Então, a bioenergia vem como uma contrapartida na utilização de combustíveis fósseis. Pode passar. Bom, gente, falando um pouquinho sobre a biotransformação. É um processo que faz com que a substância tóxica ela seja transformada em bioprodutos, cuja toxicidade ela vai ser menor ou então ela vai deixar de existir. É bastante usada no setor industrial, mas ela é principalmente utilizada, está sendo estudada pelos ambientalistas na área dos fármacos. Porque quando uma substância medicamentosa ela entra em contato com a natureza, ela pode causar efeitos adversos à comunidade biótica que a gente ainda desconhece, sabe? Então, está sendo bastante estudada. Agora, Larissa, para continuar. Então, falando agora um pouquinho da biorremediação, né? A biorremediação, ela consiste no uso de micro-organismos ou plantas para a limpeza ou descontaminação de áreas ambientais afetadas por poluentes diversos. Antigamente, as soluções encontradas para a reconstituição das áreas afetadas consistiam na coleta e retirada de animais contaminados, sem saber que destino dar a eles. Essa prática, além de cara e perigosa, ocasionava outro problema, o risco de contaminação de outra área durante o transporte do material ou sua deposição em local provisório. Aqui a gente tem uma imagem, um esquema bem rapidinho explicando sobre a biorremediação. A gente tem um local poluído e nesse local foi inserido um micro-organismo, e esse micro-organismo conseguiu decompor, pode ser um petróleo, um pedaço de petróleo aí no mar, conseguiu decompor, assim deixando o ambiente livre. Pode passar. Bom, acabou de falar sobre o que é a biotecnologia, as aplicabilidades dela e a biotec ambiental.
Mas antes de a gente encerrar, a gente gostaria de falar sobre divulgação científica, né? Que é um tema bastante importante, principalmente nos dias atuais, que a gente vê muita disseminação de desinformação de fake news. Então, vamos começar falando o que é a divulgação científica. A divulgação científica é realizar e entregar conhecimento de maneira a promovê-lo ao públicos específicos, gerais ou relacionados à ciência. Ou seja, é ter conhecimentos científicos, pesquisas científicas e torná-lo público para as pessoas que não têm conhecimento dessas áreas nem a termos técnicos. E o objetivo da divulgação científica é aproximar a sociedade da ciência, né? E mostrar que a ciência não é um bicho de sete cabeças e ser cientista é muito legal, gente. A ciência está em tudo que a gente faz, é muito legal saber sobre a ciência, como ela atua, né? Pode passar, Bia. Mas, bom, quem é que pode fazer divulgação científica? Claro que qualquer pessoa não pode fazer, porque as pessoas acham que só pelo fato de ler um artigo científico já sabe, acham que entendem, mas infelizmente esse mal entendimento acaba levando a fake news. Mas a divulgação científica, ela pode ser feita geralmente por cientistas, mas também qualquer pessoa pode noticiar uma descoberta científica. Porém, a divulgação científica, ela não é só a notícia, mas ela tem que explicar a pesquisa ou o dado científico para poder evitar a má interpretação. Geralmente a gente vê divulgando pesquisa científica nos jornais, mas embora os jornalistas divulguem, façam divulgação, sempre tem que ter o cientista ali com eles presente, porque o cientista vai fazer esse intermédio, né? Porque o cientista, ele é da área, então ele vai conhecer aquele assunto e entender os termos técnicos. Aí, esses termos ele vai traduzir para o jornalista e o jornalista vai passar para o público em geral. Mas hoje em dia, a gente liga muito cientista, né? Passando para o público em geral. E é importante a gente saber as fontes da divulgação científica, porque pode gerar fake news, que minha colega Bia vai falar um pouco sobre esse fake news, né? Bom, gente, falando um pouco sobre as fake news, que são notícias falsas divulgadas aí nas redes sociais, no WhatsApp, na internet em geral. Como é que a gente faz para a gente não cair nessas fake news? Primeiro de tudo, você deve desconfiar de toda e qualquer informação que você receber, seja ela de seu pai, de sua mãe, de seu amigo, de seu professor, sempre desconfie. Principalmente quando essas notícias elas vão vir das redes sociais, porque as redes sociais ela é um meio fácil de colocar uma informação lá e você não vai saber se ela é verídica ou não. Então, o que você vê lá, você já vai correndo para o Google para dar uma pesquisada. Dito isso, sempre questiona a veracidade, ou seja, é verdade mesmo? Não é? Nunca confie. Verifique as fontes da informação. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso verificar as fontes? Você pode utilizar algum site de checagem para poder saber se essa informação ela é falsa ou não. E você verificando, você vendo que é falso, você também já avisa a pessoa que te mandou e fala, gente, isso é falso, não confia. É importante você também perceber, você não compartilhar, você não cair nelas e você informar a pessoa que a pessoa caiu em uma fake news. Se ela foi publicada você pode olhar também se ela foi publicada em veículos jornalísticos confiáveis. Se for, a probabilidade dela ser verdadeira, ela é grande. E se não for, você tem que, de novo, ir olhar, pesquisar outras fontes e ver fontes que sejam realmente de confiança. Como Sabrina falou, fontes que tenham embasamento científico. Outra coisa, cheque as datas. Notícia, ela tem data de validade. É muito comum a gente ver uma notícia de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, voltando à tona, porque uma pessoa resolveu compartilhar. E isso espalha muito fácil e muito rápido. Um outro ponto que você deve sempre desconfiar também é de posicionamentos radicais. Sempre tenha em mente que você tem que ver os dois lados, porque um lado, às vezes, ele pode ser muito extremista. Se algum outro meio de comunicação ele também não deu informação, existe uma grande possibilidade dela ser falsa. E o mais importante, não leia apenas o título, você tem que ler a matéria completa. Porque às vezes o título é super sensacionalista, e quando você lê a matéria é uma coisa totalmente diferente do que vem dizendo no título.
Bom, a gente trouxe aqui alguns exemplos, ficou com um errinho de formatação da imagem, mas a professora Marta vai fazer um bate-papo com a gente. Aí ela dá uma lida aqui. Professora? Então, meninas, vamos lá falar um pouco, né, de alguns exemplos de fake news e nós vamos utilizar aqui, né, informações que nós podemos obter sobre a Covid, né, e tantas informações errôneas e falsas que têm sido também divulgadas nesse momento. Então, vamos lá. Vamos perguntar para a Bia, né? Existe algum medicamento específico para o tratamento ou prevenção da Covid, Bia? Essa notícia ela é falsa. Existe alguns ensaios clínicos em andamento, mas atualmente não existe nenhum tipo de comprovação científica que a hidroxicloroquina ou qualquer outro medicamento ele realmente possa curar ou prevenir a Covid-19. Vamos, então, falar um pouquinho sobre as vacinas, né? As vacinas contra a Covid-19 podem provocar alguma alteração genética ou câncer, né? É uma notícia que inicialmente estava se divulgando e falando que mudaria o DNA das pessoas. Então, Bia vai falar um pouquinho disso. Bom, isso também não é verdade. As vacinas, elas atuam para o desenvolvimento de imunidade contra o vírus, mas elas não são capazes de fazer nenhuma alteração no material genético de células humanas. E também não existe nenhum tipo de registro que esteja associado com qualquer tipo de câncer. Muito pelo contrário, existe a vacina atualmente da HPV, que comprovadamente ela é capaz de prevenir o câncer de colo de útero. Isso mesmo. Então, Larissa, vamos falar um pouco. A Covid-19 só é letal para idosos? Não, essa notícia ela é falsa, né? Idosos e pacientes com doenças crônicas correm mais risco de desenvolver formas graves da doença. Mas pode haver mortalidade entre pessoas de todas as idades que contraem o vírus. A gente até está vendo atualmente que está ocorrendo um maior número de mortalidade entre jovens. Exatamente, né? Pelos números de variantes que vêm aparecendo. E, Larissa, só as pessoas sintomáticas transmitem a Covid-19? Não, mais uma notícia falsa, né? É importante saber que uma pessoa infectada pode levar até 14 dias para apresentar sintomas, mas mesmo sem os sintomas, essa pessoa pode sim transmitir a doença, né? Ela fica sendo assintomática. Isso. E, Sabrine, né, vamos ao nosso último exemplo. A máscara causa acúmulo de líquido nos pulmões? Falso, né, gente? O uso da máscara, ela impede a disseminação de gotículas no ambiente. Por isso que é um item bastante essencial contra o Covid. Ela dificulta um pouco, assim, a respiração, porque a gente não tem o ar tão livre como a gente teria sem a máscara, mas ela não causa nenhum dano aos pulmões, nem intoxicação. Isso mesmo. Então, meninas, né? Nós podemos aqui encerrar a nossa apresentação falando da biotecnologia e agradecemos a atenção de todos.